o Flamengo apresentando mais facilidade. Foi assim, eu tenho chamado de estágios, né? O primeiro estágio é o sub-20, o segundo é a entrada dos reservas, aí vem o terceiro estágio com os titulares e, em alguns casos, tem um quarto estágio que é a chegada dos reforços, o que não parece ser muito o caso do Flamengo para essa temporada, né? Não vai ser tão ativo no mercado quanto foi ultimamente. Até porque não precisa, né, Barreto? Assim, e há titulares e titulares, né? E os titulares do Flamengo são os melhores do país. Acho que essa é a grande diferença do Flamengo para os outros no Campeonato do Rio de Janeiro. Vai ser muito difícil de impedir o tricampeonato do Flamengo. Muito difícil. A diferença ela é grosseira. O Mansur falou muito bem. O jogo de ontem foi um treino, um exercício de movimentos. O comando vinha do Rogério Ceni, da lateral do campo. Pressão! Aí o time avançava, treinava a marcação-pressão, relaxava um pouquinho, descansava, fazia toque de bola, a bola girando de um lado para o outro. É um time que tem um entrosamento muito natural, porque vai para o seu terceiro ano com essa mesma formação. Não é base, não. É praticamente a mesma formação durante 3 anos, com duas alterações. A gente pode dizer, do primeiro ano para o segundo, a saída do Mari, mas a chegada de outros jogadores. Aí agora, para o terceiro ano, a saída do Rafinha. E a base vitoriosa ela é mantida, o que é um privilégio. É raro da gente ver isso no futebol brasileiro, né? O Flamengo ele teve essa virtude de segurar os seus jogadores que são atletas valorizados no mercado, né? Porque são vitoriosos, conquistaram todos os títulos, quase todos possíveis, em 2 anos. Então a diferença, Barreto, é muito grande, mas é gigantesca. Nem parece um time profissional contra um time amador. E mesmo assim, o Flamengo com essa ausência do ritmo, com a falta de ritmo, né? Muitos dos erros que a gente viu ontem, erros que são a falta de ritmo, a falta de tempo de bola e às vezes até um preciosismo. Quando o jogo é muito fácil, vários jogadores relaxam e tentam fazer algo diferente, que pode significar até uma provocação ao adversário, mas não é. É porque o jogador está muito relaxado. Porque ele sabe que vai vencer, ele sabe que uma hora a bola vai entrar, e foi o que a gente viu ontem entre Flamengo e Bangu. Mas, repito, o grande mérito do Flamengo, o grande trunfo do Flamengo, mais uma vez, é começar uma temporada com o seu elenco praticamente inalterado, né? E um elenco muito vitorioso. Acho que ele sai na frente. Por outro lado, ele vai ter que se reinventar também, né? Há uma necessidade de você se reinventar. A cada ano você é mais observado pelos seus adversários. E o Flamengo não tem nenhum fato novo. No seu elenco, principalmente no setor ofensivo, ele não tem nenhum fato novo. Então é esse o grande desafio do Rogério Ceni. Vamos ouvir então o Ceni, que foi um dos estreantes da noite. Quer falar antes, Mansur? À vontade. Não, sei que você é o treinador, a gente aqui vai no seu ritmo. Não sei o que você quer falar. Se eu soubesse o que você queria falar, eu podia optar. De repente o que o Mansur vai falar agora é melhor. Você que sabe se é melhor antes ou depois do Rogério, vai. Não, pode ser antes, é só completando o que o Éboli falou. Eu espero ser bem compreendido no que eu vou dizer, porque, e se não for, a culpa é minha também, óbvio. A gente vai assistindo os jogos do Campeonato Carioca, a estreia do Fluminense com seus jogadores principais, ver o Botafogo e o Vasco que vão reconstruindo seus elencos e vão aos poucos introduzindo os jogadores que chegaram. Chegaram mais jogadores no Botafogo do que no Vasco, mas com perfis diferentes. A gente sabe, no fundo, a gente sabe que existe uma diferença de poderio econômico, de estágio, de vitalidade de clube hoje, nesse momento, entre o Flamengo e os seus rivais diretos. Só que isso salta muito aos olhos, fica muito gritante quando estreia o Flamengo com seus titulares e causa para quem está observando o jogo um impacto desse tamanho que foi ontem. Parecia mesmo que tinha entrado em campo um time de um outro padrão. Muito difícil. Eu não estou dizendo que o Flamengo vai ser campeão carioca, eu não sei, porque tem uma semifinal e uma final, e aí circunstâncias podem acontecer, e os outros times, especialmente os grandes, eles têm as suas armas, que podem criar problemas e ganhar um jogo. Agora, não chega a ser saudável esse momento para o futebol do Rio, em que você tem uma disparidade desse tamanho, e ela fica muito sentida, muito notada quando o Flamengo entra pela primeira vez no campeonato com os seus titulares, e fica
tão claro que é um time de outro nível, um padrão de futebol muito diferente. Eu até estou subiu agora no meu blog, no ge.com, um texto sobre isso. A entrada em cena dos titulares do Flamengo, ela parece que inaugura um novo momento do campeonato. Tamanha a diferença de padrão mesmo desse time. Isso não é bom para o futebol do Rio. Quanto ao fato novo que o Éboli falou, eu acho que a gente vai ver aos poucos um Flamengo cada vez mais Rogério e cada vez menos aquele time de 2019. O Flamengo, quando o Rogério assume meio às pressas e com uma série de decisões com pouco tempo de trabalho, enfim, com o trem andando no Campeonato Brasileiro, ele fica no meio de caminho entre aproveitar um jogo de memória que o Flamengo conseguia fazer em alguns momentos da equipe de 2019, e aí teve alguns momentos interessantes disso, mas os treinamentos e o próprio entendimento de futebol dele conduzem a um outro tipo de futebol, com um pouco mais de preocupação com a ocupação de espaços no ataque, é uma maneira de atacar diferente da que o time de 2019 tinha. Eu acho que isso vai aos poucos, essa sombra vai sendo removida, e o fato novo do Flamengo vai ser uma imersão maior no jeito Rogério Ceni de fazer o time, especialmente no momento ofensivo. Muito bem, vamos então ouvir o Rogério Ceni, que foi tema desse nosso último papo. Para uma estreia, eu acho que foi muito bom. Eu acho que nós jogamos com uma intensidade boa. Os duplos períodos que nós treinamos, acho que ajudou bastante. Esse descanso primeiro que eles tiveram mentalmente, acho que ajuda bastante. E esses 22 treinos em 14 dias também ajudou muito. Agora, a gente tinha uma dúvida com relação à expectativa do que ia render. O time conseguiu, 90% do tempo, jogar bem em cima do adversário. Só eu achei que é muito um retrato do que é hoje o Campeonato Carioca e do que são os campeonatos estaduais. O Rogério dizer para uma estreia na 9ª rodada? Ah, sim. E também o que é essa temporada, né? Até porque ele era um dos estreantes ontem, né, Manso? Agravado pelo que é essa temporada. Vamos ser justos, né? Essa temporada tá diferente até nesse sentido. E um detalhe mas no ano passado já foi assim, que... Desculpa. Mansur, completa, depois a gente ouve o Éboli. Vai lá. Não, só um detalhe, que o Rogério se refere, tem mais um detalhe da excepcionalidade do que tem sido o futebol nos últimos tempos. E por que eu acho que a gente vai ver um Flamengo mais voltado para as ideias do Rogério do que no Campeonato Brasileiro, que ele foi campeão. 22 treinos com todo o elenco junto, provavelmente é algo próximo do que o Rogério teve em boa parte da sua passagem pelo Flamengo até agora. Porque ele assumiu um time que teve pouquíssimas semanas livres, passou a ter depois das eliminações nas Copas um pouco mais, mas ele deve ter alcançado as 22 sessões de treino com todos os jogadores à disposição, bem perto da reta final do Campeonato Brasileiro. Da próxima vez que vocês ficarem nessa inscrição, eu vou falar assim: fala, Carlos Eduardo, agora vai o Éboli. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que no ano passado já foi assim, o Flamengo já vem adotando isso como um planejamento, e eu acho correto você começar o campeonato estadual usando muito mais a sua base e tendo mais tempo de pré-temporada para trabalhar o time principal. Até porque no ano passado ficou evidente, e neste ano também, que o Flamengo não precisa usar o seu time principal para conduzir o campeonato carioca com uma certa tranquilidade. Né? O Flamengo se comportou muito bem nos primeiros jogos, aplicou goleadas com a garotada. E é justamente desse momento inicial da temporada que o técnico do time principal, primeiro foi o ano passado o Jorge Jesus, e agora o Rogério Ceni, ele pinça jogadores que se comportam bem, e esses jogadores começam a surgir como opções interessantes para o decorrer da temporada. O Hugo Moura é um ótimo exemplo desse bom início de Campeonato Carioca. Rodrigo Muniz é outro ótimo exemplo. O Mateuzinho surgindo como uma opção pela lateral direita, o que, na minha opinião, ajudou também a esvaziar o interesse no retorno do Rafinha, fora as questões internas. Então, esse planejamento usando o campeonato estadual como uma extensão de pré-temporada para o time principal e preparação de elenco B, para mim é o ideal. Agora, o clube tem que ter condição de fazer isso. E no Rio de Janeiro, só o Flamengo tem condição. Bom, para a gente fechar, uma daquelas imagens que acrescentam ao debate sobre a segurança do futebol, né? A posição das federações estaduais, da CBF, é sempre de que o protocolo é seguro,
Dentro de campo, a possibilidade de haver transmissão é muito baixa ou até inexistente, eles chegam a dizer que é inexistente. Os clubes são orientados a fazer tudo certinho, mas, né, o futebol mexe com mais coisa além do que o treino e o jogo. E nem estou falando só do deslocamento dos jogadores, né? Estamos na 7ª rodada, tá, gente? Teve apresentador aí dizendo que era a 9ª rodada, apaga isso, esquece, é 7ª. E nenhum participante corrigiu, hein? Nenhum participante corrigiu, é verdade, obrigado. Mas estamos na 7ª rodada do Campeonato Carioca, não tem perspectiva de título ainda, né? Não é isso, não estamos em rodadas finais. E olha o que aconteceu na porta do hotel do Flamengo em Volta Redonda. Temos máscara, temos essa instituição brasileira que é a máscara no queixo, né? Isso. E temos, evidentemente, muita gente sem máscara nessa aglomeração para saudar o time do Flamengo. Isso foi antes do jogo, né? É a chegada do Flamengo ao hotel em Volta Redonda. A chegada ao hotel que seria a concentração do time. Exatamente. Ou seja, né, Massur? Ficou algumas horas só. A gente não está nem falando ainda de momento decisivo, isso aí não é rua de fogo para a final, isso aí não é comemoração de título, isso é um jogo de meio de temporada. Então, quer dizer, o futebol está promovendo a aglomeração. É que o futebol, Barreto, ele apela à sua excepcionalidade apenas para citar o que é conveniente para o seu prosseguimento, ou seja, ele cita a sua excepcionalidade em relação a outras indústrias, outros setores da economia, na questão da testagem, na questão do atendimento médico aos jogadores, que, convenhamos, é muito maior na elite do que na base da pirâmide do jogo, só que ele evita citar a sua excepcionalidade em outros aspectos que estão fora do controle dele, como, por exemplo, ser um elemento que mobiliza a gente, mobiliza torcedores, mobiliza paixão e provoca esse tipo de aglomeração, sem que o futebol, inclusive, promova campanhas contra esse tipo de aglomeração. Acho que ele promove, são muito raras, digamos. Então, o futebol apela à sua excepcionalidade para falar sobre testagem, mas deixa em segundo plano o caráter excepcional dele como um mobilizador de pessoas. E nessa hora a gente fica cri-cri, né? Como disse, não foi essa a expressão que você usou, Éboli? Porque a gente observa as imagens, até se puder rodar de novo, e aí tem o Rogério Ceni parando, né? A gente não tá... E tem essa aí, ó, o Gabigol passando sem máscara na frente. Não, tá com a máscara no queixo, né? Isso confunde um pouco com a barba dele ali. Isso. Gabigol adere a essa instituição brasileira que é a máscara no queixo. Máscara no queixo é sem máscara, né? Então... E o Rogério Ceni... É verdade. E o Rogério Ceni para. Ó, rapidinho, né? Só faz dá um tapinha na cabeça ali de uma torcedora, mas... Enfim, nessa hora é a gente que fica chato, né? Porque a gente tem que falar aqui, mas não é para passar sem máscara, mas não é para parar, porque para parar de alguma forma incentiva a aglomeração. Enfim, a gente é que fica chato, Éboli. Essa aglomeração, né, é mais um exemplo também.